Mas a gente vai continuar falando sobre saúde aqui na Rádio Acústica FM. Eu fico muito feliz porque nós vamos conversar com o novo presidente do IP. O Bruno Jatene já está conosco agora para conversar nesta manhã. Bruno, bom dia. Bom dia a ti, Fábio, a todos os ouvintes da Rádio Acústica e as pessoas aí que estão em Camaquã, nos ouvindo na região. Hoje não é o Fábio, hoje é comigo o Gil Martins. Desculpa. O Fábio está com outros compromissos aí na capital do estado, mas primeiramente dar os parabéns, né, por estar agora à frente do IP Saúde. A gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, é algo bem complexo para se lidar diariamente, mas eu tenho certeza que competência é o que não falta para estar à frente de uma instituição tão importante como essa. Muito obrigado, realmente é uma missão que a gente sabe que a autarquia, o IP Saúde, como o maior plano médico do Estado, ele tem uma importância, uma relevância muito grande para dentro, não só dentro do conjunto de servidores, mas também para o próprio mercado da saúde, né? Enfim, o segmento da saúde que, logicamente, conta com diversos hospitais, clínicas, o corpo médico da região inteira, mas, sobretudo, os nossos usuários, aqueles que são os beneficiários do plano. Então, é uma tarefa bastante difícil do ponto de vista de reconhecer isso, né, que o plano, a autarquia, tem um papel fundamental nesse processo, mas também de traçar os planos de médio e longo prazo aí para a gente voltar a ter uma autarquia equilibrada. Bom, nesse período de retomada, né, dá para se dizer assim, depois da pandemia, claro que a pandemia ela ainda não chegou ao fim, a gente ainda tem os efeitos sobre tudo isso, a gente tem os efeitos inclusive nas pessoas que tiveram Covid-19, tem o pós-Covid, que são questões bem complexas, né, para ser lidado com cada indivíduo. Quais são os principais desafios que você pretende ter que encarar agora à frente do IP? Perfeito. Bom, o principal desafio do nosso ponto de vista aqui nessa nova gestão, valorizando inclusive o trabalho que se teve nas gestões anteriores, sobretudo a última gestão do presidente Ruivo, quando fez um trabalho realmente muito qualificado, enfrentando alguns temas importantes, mas agora com um olhar um pouco diferente, né? Quer dizer, de trabalhar em cima de um planejamento estratégico em que a gente consiga perceber as dificuldades, os principais problemas que a gente vem tendo nesse ponto, mas ter uma orientação muito voltada para o nosso usuário. Quer dizer, buscar um nível de satisfação junto ao corpo de usuários que realmente resgate a credibilidade, resgate a confiança, resgate o nível de interesse em que o nosso usuário aqui do IP Saúde sempre deve buscar, né? Quer dizer, a gente já começou nessa segunda-feira, por exemplo, retomou o atendimento presencial aqui em Porto Alegre. Era algo que há muito tempo estava apenas no atendimento virtual, atendimento telefônico, e a gente voltou a ter atendimento presencial a partir de segunda-feira aqui em Porto Alegre, e nós temos um projeto muito importante, que é o projeto de facilitadores, que são pessoas voluntárias que atuam no interior, orientando aqueles usuários em que a gente eventualmente não tem um local físico de atendimento, mas que tem pessoas interessadas em colaborar com o Instituto. Não só isso, quer dizer, de ter um foco no usuário, mas também pensar no próprio reequilíbrio econômico-financeiro do plano, né? Nós temos hoje uma situação de um passivo muito grande dentro do plano, um déficit que remonta aí uma crise financeira que o Estado tinha mais recentemente, até a gente retomar a situação e reequilibrar as finanças do Estado aqui a partir de 2019, mas, sobretudo, essa questão do reequilíbrio econômico-financeiro do plano, né? E, logicamente, que no meio disso tudo estão
os nossos parceiros, os prestadores de serviços, quer dizer, os hospitais, as clínicas, os médicos, em que a gente vai ter um olhar muito especial para poder estabelecer um nível de diálogo, um nível de compromisso, em que a gente consiga qualificar esse serviço que é tão importante para a nossa sociedade. Bom, foi bom você tocar nessa questão financeira do plano, porque eu tenho certeza que esse deve ser um grande questionamento dos usuários do IP Saúde, né? A gente sempre quer que ele esteja cada vez mais atuante, esse plano, cada vez oferecendo novos produtos. E como é que está essa questão financeira? Como é que está esse planejamento dentro do IP? O IP Saúde ele é uma autarquia em que as receitas deles são basicamente, para ter uma noção, oriundas de um percentual do salário bruto do servidor público estadual. Mas também tem uma outra receita que é oriunda dos convênios que nós temos junto aos municípios, por exemplo, né? Nós temos vários planos, quer dizer, não tem apenas o plano básico, que é esse oriundo de um percentual que se extrai lá 3,1% que vem daqueles usuários do IP Saúde, que são servidores públicos, e de um percentual que vem também por meio dos convênios com os municípios. Mas também tem o PAC, tem o PAMIS, tem outros planos assim que são, digamos assim, upgrade do plano básico. Então, existe uma receita em que o IP Saúde utiliza para fazer a cobertura de todos a sua despesa, não só a despesa com os hospitais, com as clínicas, os médicos, os prestadores de modo geral, mas também, evidentemente, como é uma autarquia, a despesa de custeio de modo geral e, eventualmente, algum investimento que se tenha. Então, essa relação hoje, mensalmente, é uma relação deficitária. Nós temos uma receita menor do que uma despesa ordinária, digamos assim. É claro que a despesa, ela também tem uma situação que ela oscila em função do volume de atendimentos, das autorizações, né, da situação dos próprios usuários que recorrem mais ou menos aos hospitais, às clínicas de modo geral. Então, há uma certa oscilação, não existe uma despesa fixa nesse contexto, embora a gente, logicamente, faça uma projeção considerando um certo nível de despesa. Mas a relação é deficitária. Nós temos hoje uma situação de desequilíbrio estrutural dentro do IP Saúde, que é exatamente pelo fato de a receita não comportar o tamanho da despesa. Mas também temos uma situação de passivo histórico, né, junto aos prestadores, que são contas que eventualmente não foram pagas em competências anteriores, e existe uma espécie de passivo que muitas vezes se sobrepõe, ultrapassa o prazo contratual, o prazo de 60 dias. Então, a gente está exatamente nesse momento. Eu assumi o IP Saúde na semana passada, agora exatamente construindo um plano de retomada, de reequilíbrio econômico-financeiro, não só daquilo que é ordinário, do mensal, mas também visando a equalização do passivo histórico, que a gente sabe que também é muito importante e desequilibra, logicamente, todo o segmento. Bom, os ouvintes aqui da Rádio Acústica FM estão acompanhando atentamente, né, esse nosso diálogo nesta manhã, e os questionamentos, a maior parte dos questionamentos que estão chegando neste momento diz respeito ao atendimento ao público no interior, tendo em vista que várias cidades tinham o seu ponto de atendimento, o local de atendimento ao público, tirar dúvidas, auxiliar em agendamentos e tudo mais, e que vários desses pontos não estão mais atendendo diretamente ao público. Então, há uma previsão de retomada desse tipo de atendimento? Como é que está essa situação? Bom, eu acho que é importante fazer uma avaliação do ponto de vista da própria pandemia, né? A pandemia também ela
ela trouxe algumas questões de ordem presencial, de atendimento presencial, que elas acabaram impactando, de um modo geral, aquilo que seria necessário. A gente obedeceu aí a própria legislação, as normativas estaduais que vinham sendo incluídas, quer dizer, estabelecidas no sentido de evitar ou, pelo menos, ter que obedecer um procedimento de atendimento presencial e fizesse, de algum modo, uma migração para o meio digital, né? A gente sabe que as realidades em todo o estado, especialmente no interior, são diferentes. É muito importante que se tenha um atendimento presencial, nem todos os usuários têm a própria habilidade de manusear um equipamento telefônico, utilizar mesmo as estruturas digitais, né, que a gente sabe que há uma tendência para esse nível, mas que o atendimento presencial, eu sou muito convicto em relação a isso, que a gente sim deve se fazer presente nos locais de maior concentração dos nossos usuários, sobretudo os de maior concentração dos nossos usuários. Eu estou tomando pé agora sobre como é que está a situação, agora que eu falo a partir do meu próprio ingresso. A gente tem aqui um plano de retomada dos atendimentos presenciais. Como eu falei anteriormente, Porto Alegre passou a fazer o atendimento presencial, é um grande quantitativo que nós temos, evidentemente, pelo fato da concentração da capital ter esse número de usuários muito elevado. Então, a gente passou a retomar presencialmente. E nos grandes centros no interior, sim, há uma tendência, logicamente, de voltar a fazer o presencial. Esse presencial, a nossa avaliação é de que ele deve acontecer por meio do Tudo Fácil e por meio dos facilitadores e também, na medida do possível, de local próprio de atendimento do próprio IP Saúde, né? Então, acredito que até no decorrer desse mês a gente deve ter alguma novidade em relação a esse assunto para saber e dar uma informação por meio do próprio site do IP Saúde a respeito desses atendimentos presenciais. Porque a gente está conversando aqui com alguns ouvintes também, recebendo muitas mensagens enquanto o senhor fala aí. Camaquã não é privilegiada com Tudo Fácil. Camaquã não tem esses apoiadores, mas tem uma determinada sala em um prédio aqui na cidade de Camaquã que durante muito tempo prestou esse serviço, né? E aí aqui a gente tem relato, inclusive, de um ouvinte que fala: se uma pessoa precisa de um documento do IP ou entregar documento médico fechado há muito tempo. Fui 3 vezes e nenhuma vez consegui resolver o meu problema, diz uma das nossas ouvintes. E aí você citava a questão da pandemia, claro, a gente entende perfeitamente, né, os transtornos todos que trouxe na área da saúde e nos atendimentos também, mas agora a gente já vive um outro momento desta pandemia. A pandemia não terminou, deixar bem claro aí para o nosso ouvinte, mas a gente já vive um outro momento. Hoje já deve sair um decreto estadual desobrigando a utilização de máscaras, isso, claro, depois de um estudo que o próprio governo do estado realizou através do comitê, mostrando que há essa viabilidade da não obrigatoriedade do uso de máscaras, pelo menos em áreas externas. A gente pode perceber instituições como o próprio INSS já retomando os atendimentos presenciais. Então, o IP voltar a atender na sua sala aqui na cidade de Camaquã seria muito importante, porque atende não só a área urbana, mas pessoas que moram na área rural, que muitas vezes têm uma dificuldade de deslocamento muito grande, né, para conseguir chegar até a área urbana e assim receber o atendimento. Então seria fundamental. Muitas pessoas que inclusive não têm um acesso aos meios eletrônicos para poder fazer esse atendimento. Certo. Eu acho que vale a pena reforçar alguns pontos importantes nesse sentido, tá? Por exemplo, nós temos hoje 18 municípios que têm facilitadores, que é o que a gente chama de pessoas voluntárias que efetivamente podem fazer esse atendimento, inclusive em nível presencial. São pessoas
da própria comunidade, às vezes são pessoas aposentadas ou alguns professores, pessoas que realmente podem nos ajudar nesse processo. Camaquã está sem o atendimento presencial e eu, inclusive, faço uma convocação aqui para a própria comunidade de Camaquã, as pessoas que nos ouvem, eventualmente, se houverem interessados a se voluntariar nesse sentido de nos ajudar no IP Saúde. A gente sabe que o IP Saúde tem um quantitativo de pessoas que realmente não consegue fazer atendimento presencial em todos os municípios do estado e mesmo dificuldade, muitas vezes, de fazer nos grandes centros, né? Então, eu faço quase um apelo aqui, uma convocação para pessoas interessadas a serem nossas facilitadoras dentro da cidade. Isso, a pessoa pode entrar pelo próprio site do IP Saúde e se manifestar ali interessada. A gente dá todo um treinamento, viabiliza aí uma forma, inclusive, de conduzir esse processo, né? É do interesse da cidade, é do interesse nosso em relação a isso. Então, esse é o que eu chamei de projeto de facilitadores. Agora, nós temos também, acho que tu citaste a respeito de uma questão da própria documentação, né? No próprio site do IP Saúde, nós também temos uma área em que é possível digitalizar a documentação e encaminhar para o site, né? Se hoje nós não temos, infelizmente, a presença física aí, hoje em Camaquã, há esse recurso, essa disponibilidade por meio do site do IP Saúde, em que a gente consegue, o usuário, de modo geral, mesmo o prestador, que já tem um pouco mais de frequência em relação a isso, hábito em relação a isso, mas o usuário ele pode entrar no nosso site do IP Saúde, digitalizar documentos, nos encaminhar, e isso vai ser dado todo um tratamento aqui interno no meio disso. Importante dizer, só ressaltar que o programa Facilitadores, logicamente que ele tem um apoio muito grande da Prefeitura, então é importante ter a própria adesão da Prefeitura para nos encaminhar e demonstrar esse interesse, e aí sim a gente começar, logicamente, a habilitar os facilitadores. Então, por meio da Prefeitura que a gente consegue fazer esse trabalho. Pois é importante a gente tratar sobre esse tema, porque até mesmo a própria Prefeitura, né, daqui a pouco disponibilizar de uma sala, não sei se isso é viável aqui para a Prefeitura de Camaquã, mas é algo de se pensar, viabilizar uma sala, daqui a pouco viabilizar um dos seus colaboradores, um dos seus profissionais, para fornecer esse tipo de atendimento aí para a comunidade, que seria benéfico, né? Perfeito. Então, assim, faço aí reverbera um pouco dessa tua fala, né, no sentido de que a gente tem total interesse e pode criar um canal de comunicação muito importante junto à Prefeitura. Importante dizer que essa adesão da própria Prefeitura ao programa Facilitadores, ela não exige que se tenha um local físico na Prefeitura, tá? A gente não precisa necessariamente ter um espaço destinado exclusivamente ao próprio IP Saúde. A partir da adesão da Prefeitura ao programa Facilitadores, a gente começa a habilitar os facilitadores, que, por sua vez, são pessoas voluntárias, né, que vão até a casa, ligam, fazem um atendimento telefônico para aquelas pessoas interessadas. Os facilitadores de cada cidade, eles constam no site do IP Saúde. Quer dizer, a pessoa que está em Camaquã, a Prefeitura aderiu ao nosso programa Facilitadores, nós já teríamos, na sequência, talvez, o cadastramento de alguns facilitadores, essas pessoas vão passar a constar no próprio site do IP Saúde para se dispor e disponibilizar uma parte do seu tempo no sentido de fazer esse atendimento, que pode ser presencial ou pode ser o próprio atendimento telefônico, tá? E aí a gente tem aqui outro questionamento que vai de encontro com essa questão dos facilitadores, porque é importante que as pessoas estejam bem identificadas, porque são pessoas que vão lidar com os dados
desses usuários do IP Saúde. Então, daqui a pouco alguém pode se passar por um facilitador para utilizar esses dados. Então, quais são as ferramentas de segurança que o IP Saúde oferece para o usuário saber identificar quem realmente é um facilitador? Perfeito, acho que é muito importante essa questão. O facilitador, ele não tem a necessidade de, nessa colaboração, acessar por meio de login, senha ou obter dados pessoais do usuário, né? Quer dizer, ele recebe um treinamento para isso, é uma pessoa que vai estar capacitada a orientar o uso dos próprios canais de serviços que nós temos, seja um telefone, seja o site, mas ele vai estar do lado prestando essa espécie de tutoria, né? Quer dizer, é uma pessoa que vai estar acompanhando, pegando na mão, conduzindo, orientando, falando como deve ser feito, quer dizer, fazer um processo até de ensinamento. Nós procuramos deixar o nome da pessoa no próprio site, quer dizer, o IP Saúde, para entrar em contato com algum facilitador. O facilitador não vai entrar em contato com a pessoa, quem vai entrar em contato com a pessoa, quem vai entrar em contato é a pessoa junto ao facilitador. Então, isso é super importante. Essa pessoa, então, vai fazer o canal de comunicação e, claro, que evidentemente, né, que nós temos aí uma situação, como é normal, de eventualmente alguém se passar por um facilitador e não ser o facilitador. É uma falsidade ideológica aí nesse processo, que isso acontece para vários serviços, né? A própria INSS, alguém do IBGE, pode acontecer dessa forma. A gente procura tomar todos os cuidados para orientar no sentido de que, olha, o facilitador ele não vai entrar em contato voluntariamente junto ao usuário sem que o usuário se manifeste interessado nesse processo, né? A gente é muito importante que a gente tenha esse procedimento, inclusive com todos os devidos cuidados pelo próprio facilitador. Eu estou nesse meio tempo, a gente, claro que tem um cuidado muito especial, inclusive com os nomes dos facilitadores, para que não haja um procedimento que gere uma certa insegurança. Então, a minha recomendação é que o usuário procure a própria prefeitura, porque a prefeitura, muitas vezes, ela orienta, a partir da nossa orientação, o local de atendimento, se vai disponibilizar isso nos 18 municípios que nós temos isso, quer dizer, um próprio local de atendimento, e o nome de quem vai poder fazer essa colaboração. Bom, então nesse primeiro momento é importante, né, que as pessoas estejam atentas ao que o Bruno acaba de nos citar, que esses facilitadores não procuram as pessoas que devem procurar ele. Então, se alguém se identificar como um facilitador, buscando seus dados pessoais, não revele os seus dados, porque essa pessoa pode estar aí tentando aplicar um golpe. Então você é quem procura os facilitadores. E aqui na cidade de Camaquã, neste momento, já que nós não temos, pelo menos a informação que eu tenho aqui agora, posso estar equivocado, mas a informação que eu tenho é que nós não temos facilitadores aqui na cidade de Camaquã. O local não está atendendo ao público, então a orientação é que as pessoas busquem atendimento diretamente no site do IP Saúde. O próprio Bruno acaba de nos citar que as pessoas podem fazer a digitalização de documentos através desse site, que as pessoas busquem o atendimento de forma autônoma, né? De forma, você mesmo vá buscar esse atendimento no site. Só gostaria de fazer um reforço em relação a isso, até por uma questão de segurança. Eu fui avisado aqui pela minha assessoria de que, inclusive, o nome dos facilitadores, para evitar qualquer transtorno em relação a isso, ou falsidade ideológica, ou nível de segurança para o próprio usuário, o nome dos facilitadores nós não estamos disponibilizando no site. Então, assim, o melhor caminho, o caminho mais seguro para se tomar é por meio da prefeitura. Camaquã ainda não está nos facilitadores, a prefeitura ela pode mostrar interesse, nós fazemos todo o apoio, uma rede de comunicação, de orientação em relação a isso, né? E a partir da prefeitura
Então, vai-se ter um local de atendimento, se houver essa disponibilidade de uma sala junto à prefeitura, e a orientação junto à própria prefeitura de quem são os facilitadores. Eu acho que é muito importante reforçar isso, no sentido de que o IP não encaminha nenhum facilitador para a casa da pessoa, não é para receber ninguém na sua casa com essa destinação, esse objetivo, e sim a manifestação deve ser proativa do próprio usuário procurando, nesse caso, a prefeitura. Um questionamento que chega aqui também, esse trabalho de facilitadores, como você disse, trabalho voluntário, ou seja, são pessoas que não recebem para fazer esses procedimentos. Isso funciona bem nos locais onde já há essa atuação? Sim, a gente está tendo, nós implantamos isso no ano passado, a experiência é muito positiva, inclusive assim, é um reforço que a própria comunidade local se sensibiliza por meio da prefeitura, a gente já percebe que há muitos interessados, quer dizer, as pessoas realmente utilizam, destinam com uma causa social, inclusive, para viabilizar que essa ajuda, essa cooperação, essa colaboração, ela venha atender a própria comunidade local, né? Então, tem muitas pessoas realmente interessadas, a gente conta muito com essa rede da própria sociedade civil que nos ajuda. É um programa muito exitoso, a gente percebe que o programa ele tem dado muito certo. Claro que os ajustes eles são naturais, a gente vai, na medida em que observa algum tipo de situação que mereça adequação, nós vamos fazendo. Tá certo, obrigado então por esse nosso bate-papo. A gente deseja aí muito sucesso à frente do IP. A gente sabe que o seu sucesso é o sucesso de todos que utilizam esse trabalho, que a gente possa ter aí novos atendimentos sendo disponibilizados, novos serviços também para toda a nossa comunidade gaúcha. O IP ele tem uma importância gigantesca, né? Para toda a nossa população. Então, obrigado por atender e conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Um bom dia para vocês, sempre à disposição. Um abraço.